Obrigado, Augusto. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar desses eventos e contribuir para a discussão sobre o futuro e as tendências para o setor, para a infraestrutura do país. O trabalho aqui, Augusto, ele teve início, então, num desafio que a empresa traz de criar e desenvolver um mapeamento tecnológico para as nossas diferentes unidades de negócio. Então, seja a distribuição de energia, está mais nas cidades, mais próximo do consumidor, até a nossa vertente de geração, pensando numa infraestrutura maior aqui para o crescimento e para o desenvolvimento do país. Nosso objetivo, então, era identificar oportunidades que a gente teríamos, que a gente poderia aproveitar nas empresas, identificar ameaças, riscos que a gente poderia enfrentar no futuro, de forma que a gente estivesse preparado para esse mercado futuro, minimizando impactos, em contrapartida também, olhando aqui as oportunidades de crescimento e de atuação. Então, a gente fez aqui buscas de tecnologias e tendências que pudessem antecipar o futuro do setor elétrico para a CPFL. Esse trabalho a gente conduziu junto com uma consultoria, né, uma consultoria aqui de Campinas, a Inventa, que tem um grande know-how na construção e no desenvolvimento de roadmaps tecnológicos de inovação. Essa parceria foi essencial para a gente utilizar essa metodologia e a experiência do fornecedor para agregar valor aqui ao trabalho. Esse trabalho, a gente teve início, um desenho dele lá em julho de 2020, com muita pesquisa de materiais e relatórios e publicações mundo afora, entrevistas com especialistas aqui da CPFL, com a liderança, com executivos e com alguns especialistas técnicos, alguns painéis em que a gente debatia, né, de forma aberta com pessoas da CPFL e pessoas externas sobre tendências e temas e disputas, né? Às vezes duas tecnologias são interessantes, mas quando confrontadas, uma tecnologia pode ter mais futuro do que a outra. A gente fazia esses painéis para medir, né, a intensidade de cada tecnologia. Muitas entrevistas internas com parceiros que a gente já conhece da indústria, de universidades, centros de pesquisas e também outros players do setor elétrico, a gente também conversou para ter essa visão para onde caminha o setor elétrico nos próximos anos. Então, essa foi a base da estrutura. Em paralelo, aqui na CPFL, a gente trabalhou isso muito alinhado ao nosso planejamento estratégico, à nossa visão de médio prazo, para conectar aqui tendências futuras de inovação com uma coisa mais palpável, que é o nosso planejamento estratégico, que é a forma como a empresa, como a companhia vai atuar nos próximos anos. Rafael, o que tem nesse trabalho aí? O que mostra aí, aponta as tendências nesse mapeamento? A gente vê tendências relacionadas aqui, distribuição, geração, e quando olha a geração, a gente vê as tradicionais, mas também um grande foco em renováveis e muita questão de soluções energéticas. Então, a gente vê um futuro de ações relacionadas, né, as tendências aqui de ultra-eficiência, então uma tendência de grandes investimentos em tecnologias que buscam garantir uma gestão eficiente da infraestrutura de rede, maior segurança aos trabalhadores, aos eletricistas e à sociedade. Essas tecnologias vão permitir uma modernização da infraestrutura de redes e ativos, gerando uma eficácia da força de trabalho no aprimoramento da qualidade. Essa é a primeira tendência. A segunda, a gente vê aqui a digitalização de ponta a ponta. Então, a gente vê os consumidores no futuro mercado livre vão requerer uma vasta gama de serviços, de forma que seja necessária uma maneira de relacionamento, principalmente por conta da digitalização de toda a cadeia, então ter todo esse processo, toda a informação digital. Uma grande aposta nossa nesse sentido é a gestão otimizada e personalizada do consumo de energia, considerando não somente a digitalização dos serviços aos clientes, mas também aquela questão de despachar as equipes operacionais, monitorar a operação das redes, a telemedição e o uso de inteligência artificial no tratamento de dados e no cruzamento das informações. A terceira tendência é uma tendência que a gente já vê ela acontecendo no país, à medida que algumas tecnologias vão avançando, mas é a descentralização, é a participação cada vez mais ativa dos clientes. A gente traz aqui a questão da geração distribuída, então com tecnologias que permitam esse cliente a gerar e a armazenar sua própria energia de forma eficiente nas casas, conectada aqui com uma popularização dos veículos elétricos, entre outros fatores que vão impulsionar essa tendência de descentralização. Então, a gente vê aquela questão de mudança do comportamento do consumidor,
que passa a se tornar o que a gente chama, ou ouve no mercado, que é o prosumidor, né? Ele produz a sua energia e consome também essa energia, o que vai aumentar aqui a complexidade na gestão e gerenciamento das redes, demandando das empresas muito conhecimento técnico para estar preparado para atender essa realidade nova, né? A quarta tendência, a gente reforça aqui e vê que continua sendo uma tendência para o setor elétrico, que é a transformação da matriz energética. A gente tem um país com uma infraestrutura, né, de geração limpa, que é a base de hídricas, mas a gente vê ainda a continuidade da transformação da matriz, com desenvolvimento e facilidade de novas tecnologias, em busca de uma matriz cada vez mais renovável, mais limpa, pensando aqui na manutenção e no crescimento da oferta. Então, a gente vê energia eólica, energia solar, e a gente acredita que outras possibilidades podem acontecer no futuro. A quinta tendência tecnológica que a gente enxerga é a eletrificação urbana, Augusto. Então, é o aumento da demanda de energia nos centros urbanos, e ela é pautada, entre outros pontos, mas pela ampliação da mobilidade elétrica. Então, com o avanço dos veículos elétricos, a gente entende que esse consumo urbano ele tende a aumentar de forma significativa, exigindo aqui a conexão e possibilitando investimentos em infraestrutura para gerar mais conectividade no que a gente entende como cidades inteligentes. Então, essas são as 5 tendências tecnológicas que a gente vê para o futuro do setor elétrico nos próximos anos. Vamos lá, e falando das 5 tendências, você falou da mais eficiência, né, que é uma tendência, a questão da digitalização, né, a questão da descentralização, falou aí da transformação da matriz, né, energética, a questão aí também da energização, né, e da eletrificação. Eu queria que você comentasse isso aí, o que isso tem interface para o usuário, pode ser de empresa, usuário também, final, consumidor, nós consumidores, né? Como é que isso, essas tendências influenciam, né, na vida das pessoas? Acho que a influência a gente vê vamos começar pela ultra-eficiência, que é a busca, assim, por cada vez ter uma rede mais eficaz e segura, né? Então, acho que aqui o consumidor e a população talvez não perceba naquela coisa que é passar pela rua e ver alguma coisa diferente, mas a tendência é que ele veja uma rede com menor número de falhas de energia, com menor tempo para reestabelecimento, coisas que a gente percebe hoje raramente, né? Quando falta uma energia elétrica, você está no meio de uma reunião, tem uma queda ou alguma coisa, a tendência é que você veja isso acontecendo com menor frequência, e quando acontece a tendência de restabelecer de forma mais rápida, né? Então, uma rede mais eficaz e mais segura. Já a digitalização, Augusto, eu acho que essa é uma forma mais palpável da gente enxergar, porque ela traz sim uma parte em que a gente atua tendo mais dados e mais informações para ser mais eficiente, que é o ponto anterior, mas aqui a gente acredita que o consumidor vai ter mais acesso a questões simples, como um aplicativo, ele vai ter mais facilidade para pedir uma nova ligação, para pedir uma segunda via, ou para entender o que está acontecendo com o consumo dele em tempo real, coisa que hoje a gente tem menos essa visão, né, no setor elétrico, mas a gente entende que a digitalização e a eficiência trazem essa percepção ao cliente, e aqui a gente já fala ao cliente residencial. Ainda nessa questão de interface, eu acho que uma das coisas mais relevantes que tem acontecido é essa visão ali da transformação da matriz, quando a gente pensa junto, e a descentralização, quando a gente pensa que o consumidor residencial ele deixa de ser simplesmente um consumidor, certo, Augusto? Ele passa também a ter a possibilidade, através, hoje, de placas solares, para fazer a sua geração de energia elétrica e contribuir para o seu consumo e, de certa forma, contribuir para a matriz limpa do país, né? E a gente vê aqui outras tecnologias como armazenamento, podendo viabilizar em alguns momentos, suprir uma ou outra falha da rede elétrica. E a transição para uma matriz energética, a gente vê aqui, a gente gostaria de ver a ampliação do acesso e da viabilidade de veículos elétricos nas cidades. Então, seria algo também totalmente palpável e perceptível, seja para empresas e para a população, consumidor doméstico, de forma comum, enxergar esses veículos, essas questões tecnológicas chegando aqui no nosso dia a dia e no uso constante, né? Esse tipo de mapeamento, Rafael, eu queria que você comentasse o que ele representa assim, para o setor, a importância dele, né?
a gente levanta dado, pensar para o futuro, assim, é uma questão importante sempre, ainda mais setor elétrico, né? Que é um insumo essencial e, com certeza, aumento de consumo maior, médio e longo prazo, previsível, né? Então, esse mapeamento, eu queria que você comentasse o valor dele. Ele nos auxilia de diferentes formas, Augusto. Que, no primeiro momento, ele auxilia a gente a ter essa percepção para a tomada de decisão de novos investimentos, e aqui diretamente ao ponto que você tocou, né, investimento em capacidade para atender um aumento de consumo, um aumento de carga, ou preparar o país como um todo para esse aumento de demanda. Então a gente tem que ter essa previsibilidade. Não é rápido para fazer um projeto no setor elétrico, nenhum projeto de infraestrutura é rápido de se realizar, né? A gente tem que sempre estar vendo a distância com antecedência para atingir um bom resultado. Um outro ponto que a gente vê aqui como grande objetivo é ter maior sinergia e agilidade nessas tendências. Então, se a gente já vê esse tipo de movimento, como casar as diferentes demandas. Então, quando a gente olha na digitalização, de ponta a ponta, você vê uma conexão, uma conectividade, uma correlação muito grande com o tema de ultraeficiência. Então, você consegue casar projetos e iniciativas para que você tenha maior sinergia. E aí, olhando sempre no futuro, permite a gente estar olhando alguns temas que ainda são distantes de serem realidades e procurar aqui com pesquisa e desenvolvimento tecnologias e soluções para que quando essas tecnologias ou equipamentos estejam viáveis para o consumidor ou para o setor, as empresas e o setor elétrico esteja preparado tecnicamente para atender essa nova demanda ou esse novo equipamento. Então, Rafael, quando você fala aí das tendências, né, eficiência e tal, digitalização, essa questão da descentralização da energia, né, transformação da matriz, tem tudo um aspecto de sustentabilidade colocado, né? Parece uma preocupação, né, de cuidar aí da energia, de ser um vetor importante dentro desse sistema de sustentabilidade. Eu queria que você comentasse se é isso mesmo, né, o que isso tem de valor nessa questão da sustentabilidade dentro dessas tendências. Acho que a gente olha para o tema com muita importância, né? A gente vê que esse empoderamento do cliente, o avanço da digitalização, o incremento de fontes renováveis e até mesmo essa expansão da geração distribuída são pontos cruciais, e o setor elétrico vai avançar para esse caminho. É indiscutível esse avanço e essa tendência, né? Não se há algo que discutir. E as empresas de energia elétrica, né, que tipo a CPFL, a gente precisa criar valor e entender qual é a forma de sustentar os negócios. Então, é importante a gente compreender o papel de cada tecnologia, de cada tendência, e como que a gente atua para se fortalecer. Então, é por isso que a gente pensa a sustentabilidade, tem a sustentabilidade como parte da nossa estratégia. O Grupo CPFL olha aqui durante o planejamento estratégico questões de sustentabilidade, pensando em questão de meio ambiente, questão financeira, como que a empresa se vê no futuro e incorpora, então, esse ponto nas tomadas de decisão e reforçando isso com algumas práticas e algumas ações que a gente tem descritas no nosso plano de sustentabilidade aqui para os próximos 5 anos. Eu queria que você falasse para mim, né, então, para o final da nossa conversa, eu queria que você comentasse dessas 5 tendências, aquela que as pessoas devem ficar mais de olho, que você enxerga assim que há um olhar assim mais atento ao nosso público aqui, que é um pessoal de engenheiro, pessoal pessoal que cuida de infraestrutura. Como é que um desses que eu queria que você pontuasse e dissesse, olha, esse aqui, fica de olho neles, esse aqui vai ter uma grande mudança, está caminhando aí para uma força muito grande. Eu queria que você falasse um dessas tendências. Eu acho que aqui, se a gente olhar, descentralização total é algo que já tem acontecido, eu acho que é continuidade. Transformação da matriz energética é algo também que a gente continua trabalhando, então acho que está bem no radar e no mapa de muitos do meio, né, Augusto? O que para mim destaca é a questão da digitalização de ponta a ponta. Eu acho que é algo que vai viabilizar a gente alcançar a questão de ultraeficiência, ter a capacidade de gerenciar
e de monitorar cada vez mais ativos e componentes da rede elétrica, assim como ter um relacionamento mais digital com os clientes, e a forma como você captura, monitora esses dados, considerando aqui uma análise, uma inteligência por trás da informação. Então, a gente vê que de nada adianta eu ter infinidade de monitoramento, toda a minha rede mapeada, se eu não tiver um sistema de inteligência, uma conexão e um tratamento dessa informação e desses dados. Então, acho que o ponto principal que a gente sai aqui é muita análise, a gente fala aqui em Big Data e inteligência artificial, machine learning, para gerenciar melhor os nossos ativos, a nossa infraestrutura. Então, essa questão, esse ponto de digitalização de ponta a ponta é algo que vem com a tecnologia de monitoramento e captura com custos cada vez mais reduzidos e mais acessíveis, né, para a gente conseguir monitorar, mas passa também por um uso e por um trabalho que a gente fala aqui em escritório, para cada vez mais conseguir tirar valor e tirar ações dos dados e das informações que a gente tem. Então, a gente vê aqui, a gente chama aqui de equipes de centro analítico, de data analytics, correndo atrás de olhar para esses dados de uma forma diferente, em busca de saídas e de soluções para tornar o processo e o serviço cada vez mais eficiente. Então, eu daria um destaque aqui para a tendência de digitalização de ponta a ponta, Augusto.